Olá, eu sou a professora Denise Carrascosa, professora de literatura da Universidade Federal da Bahia e coordenadora do projeto extensionista Corpos Indóceis e Mentes Livres, que faz há 13 anos um trabalho de oficinas literárias e artísticas no Conjunto Penal Feminino para remissão de pena, por estudos, leitura, trabalho na Biblioteca Mentes Livres. E neste ano de 2023, em que completamos 13 anos desse projeto, o nosso investimento de escrita literária, de oficinas, volta à categoria contos. Nós estamos trabalhando este ano com a leitura de contos, da literatura brasileira, da literatura negra brasileira, de autoras importantes para nós, como Conceição Evaristo, Cidinha da Silva, Luciane Aparecida, entre outras. E neste início de trabalhos, nós estamos pensando esse trabalho jornalístico, de pessoas que entram no sistema prisional e entrevistam pessoas que estão presas, nesse caso em especial mulheres, e fazem então a paráfrase ou a renarrativa, o relato narrativo das histórias dessas pessoas. Há um livro no Brasil, publicado não tão recentemente, mas também ele não é um livro antigo, do século passado, ele é um livro desse século, publicado em 2015, da jornalista Nana Queiroz. Já temos 3 exemplares na Biblioteca Mentes Livres neste momento, que se chama Presos que Menstruam. É um trabalho que vai reunir narrativas de mulheres presas, contadas a partir da perspectiva dessa jornalista. Então, a gente está fazendo uma análise crítica dessas narrativas, não é? Então, vamos começar esse trabalho, nesse início de curso, com um conto que se intitula Inocente. Sabe, Eide, eu escuto tantas histórias. As presas sempre se justificam. E eu fico sem saber quando posso acreditar. Eide responde. Quando pode acreditar totalmente? Nunca. Existem muitas verdades no mundo. A verdade da presa, a verdade do juiz, a verdade da vítima. E não é que ela está mentindo, mas é que na cabeça dela, aquilo é verdade. É a verdade da qual ela se convenceu. Outro dia, tive uma conversa fascinante com uma moça que estava respondendo por sequestro. Ela disse: não, eu tenho fé que vou embora quando chegar o julgamento. Por quê? Perguntei eu. Porque eu já estou há 7 meses aqui, mas eu não fiz o sequestro. Qual foi a sua parte então? Eu dei café da manhã, às vezes falava com a vítima, mas ela não pode me reconhecer. Claro que podia. Isso é Eide falando no conto, Reconhecer a voz, o corpo. Mas eu não sequestrei, a presa dizia. Porque na cabeça dela, o sequestro aconteceu na hora que pegaram a mulher e colocaram no cativeiro. E eu falei, mas a mulher ficou quanto tempo com vocês? 6 meses. Você percebe que essa mulher vai carregar isso para o resto da vida? Perguntou Eide. E que a família também ficou traumatizada por 6 meses sem saber nada dela? Você tem filhos? Tenho. E se alguém fizesse isso com um dos seus filhos? Perguntou Eide. Eu me mataria. E quer saber? Ainda assim se achava inocente do sequestro. Então observem, nesse conto que a Nana Queiroz escreve, no livro Presos que Menstruam, há o diálogo entre 2 pessoas. A pessoa que interpela, que pergunta, que conversa com Eide e que começa assim: sabe, Eide, eu escuto tantas histórias aqui na prisão. E a outra pessoa que responde, que conversa, que relata essa história de uma das presas, se chama Eide. A primeira pergunta que eu gostaria de elucidar aqui entre nós, de que a gente refletisse e vocês anotassem é: quem são as 2 pessoas que conversam no conto Inocente? O título do conto é Inocente. Inocente. É um conto de 1 página. Esse conto, ele é estruturado por um diálogo.
Quem são as duas pessoas que conversam nesse diálogo que estrutura o conto? É a primeira pergunta sobre a qual a gente precisa refletir, né? Para aprender a escrever os contos, compreender como se executam essas narrativas curtas da literatura brasileira, a gente precisa compreender a estrutura. Então, nós temos aí duas personagens, provavelmente duas mulheres. Provavelmente nós temos a jornalista que faz uma pergunta a Eide. Eide, provavelmente uma mulher que trabalha dentro de uma unidade prisional que está encarcerando mulheres. Quem é Eide nessa unidade prisional? É um assistente social? É um agente penitenciária? É uma psicóloga? Uma policial penal? Uma advogada? Eide tem acesso a mulheres que estão presas, não é? Então você tem uma conversa entre duas mulheres que nunca passaram pela experiência da prisão. Duas mulheres que estão em contato com mulheres presas, mas que estão julgando essas mulheres presas, dizendo que essas mulheres nunca são inocentes. Que elas estão sempre convocando para si a condição de inocentes, estão sempre se declarando, se autodeclarando inocentes, mas que elas nunca são inocentes. Este é o diálogo que estrutura o conto. Nas nossas conversas, nós sabemos, né? Eu, professora de literatura, e vocês que nesse momento estão nessa condição de encarceramento, nós sabemos que isto é muito comum no sistema prisional. Para quem passa pela situação de encarceramento, a sua narrativa é sempre desacreditada. A narrativa da presa, a perspectiva da presa, o testemunho da presa é sempre desacreditado, não é? Então esse conto, ele de alguma forma repete essa situação, essa declaração social de não inocência da presa. Então você tem aí possivelmente uma jornalista e possivelmente alguém que trabalha na administração penitenciária ou no sistema de justiça, como advogada, como defensora, enfim. E os lados do diálogo, ambas as funções, né? Mídia e sistema de justiça, sistema administrativo penitenciário, não apostam na inocência de quem está preso. Para além disso, o conto não dá espaço para a voz de alguém que está presa, de uma mulher que está numa situação de encarceramento. Aquela sobre quem se fala, a mulher de quem se fala. A voz dela não aparece nunca, a não ser quando está relatada, narrada pela voz de Eide. Né? Então, esse exercício que nós estamos fazendo aqui, ele parte primeiro da análise de um conto que se chama Inocente, para que a gente siga para a escrita, né, de um conto. Então, nesse momento, eu solicitei a vocês a resposta escrita à primeira pergunta. Quem são as duas pessoas que dialogam neste conto Inocente? Respondam. Pergunta 1. Pergunta 2. A voz da presa aparece no conto? Há espaço para a voz da presa? Sim ou não? E agora a pergunta 3, que na verdade é uma tarefa, né? Escreva numa narrativa de 15 linhas, no máximo, para Eide. Eide, eu gostaria de contar a minha história. 2 pontos. Então, você vai narrar, a partir da sua voz, o que é a sua perspectiva da razão pela qual está presa. Faça um resumo em 15 linhas da sua perspectiva. Tá bem? Então, essa é a tarefa de hoje. A partir do escrito de vocês, daquilo que vocês escreverem, vocês já têm acesso aos materiais.
né? Cadernos, caneta, lápis, classificador, borracha, aos próprios livros que estão na biblioteca, tá? Se vocês quiserem ler outros contos, para a gente continuar a discussão. Vocês vão, então, fazer esse trabalho escrito, ele vai chegar até minhas mãos, né? E nós vamos fazer a continuidade da elaboração do formato conto. Bom, a aula de hoje, a tarefa de hoje é esta. E lembrem-se, né? Alguns lembretes que eu preciso fazer para quem está fazendo, engajada no processo de remissão de pena por leitura, através da Biblioteca Mentes Livres, que está na unidade prisional, no Conjunto Penal Feminino de Salvador. Não esqueçam de que a cada livro lido e resumido, e que vem para as minhas mãos, né? E que nós certificamos a leitura, vocês têm 4 dias a menos na sentença. São 4 dias a menos de remissão de pena. Para além disso, que é o mais importante, que é o projeto de construção da liberdade, né, há a elaboração de uma consciência de lugar, de sujeito, de projeto de vida que se dá pela leitura. Então, os livros que nós estamos recomendando e as discussões que nós estamos fazendo dentro do presídio, todas as semanas, são discussões que colaboram na produção de uma consciência nossa, social, de quem está presa e de quem não está preso, de que a gente precisa ter um projeto democrático para a nossa sociedade. Então leiam, pelos 2 motivos. Pela remissão de pena, por um resultado prático, imediato, que é o da redução da sentença e progressão de regime, mas também pelo resultado coletivo, social, que é mais simbólico, mas que nós estamos fazendo a história, não é? Através desse resultado, que é a ampliação da nossa consciência social sobre as nossas condições históricas de mulheres negras, de mulheres, no caso de vocês, encarceradas, tá? Então, na semana que vem eu estarei aí com vocês, a gente vai se abraçar e eu vou receber os textos de vocês. Não deixem de escrever. Esse é o exercício da aula, mas o resumo do livro que está na biblioteca também é importante. São 2 remissões de penas diferentes, tá? O sistema de remissão de pena por estudos, vocês precisam fazer as tarefas para que esse programa aconteça, e o sistema de remissão de pena por leitura. Cada livro lido, resenhado, bem resenhado, não é? 4 dias a menos de redução de pena. E isso constitui o nosso processo de oficinas de literatura, que é um projeto que eu coordeno na Universidade Federal da Bahia. Então, nós nos veremos na semana que vem e eu espero que vocês, então, continuem apostando nos seus projetos de liberdade.